Vamos agora exercitar. Todos com a questão de número 1. Todos com a questão de número 1. Vamos lá. Vamos lá. Exercitar. Pessoal, vai surgir uma adrenalina tão grande em você quando você resolver essas questões só com esses toques aqui. É ou não é? Beleza? Vamos lá. Estão todos na questão de classe? Estão todos? Um caminhoneiro parte de São Paulo com velocidade escalar constante. Acende a luzinha em você. Velocidade escalar constante. Todo mundo, movimento, fale bem forte, movimento uniforme. De módulo igual a 74 km por hora. No mesmo instante, parte um outro de Camaquã, no Rio Grande do Sul, com velocidade escalar constante. Velocidade escalar constante, movimento com 56 km por hora. Em que cidades eles se encontrarão? Deixa eu fazer uma pergunta. Um está indo de São Paulo e o outro está indo para São Paulo. Vocês concordam que tem dois caminhões em sentidos opostos ou não? Um obrigatoriamente vai estar a favor e o outro vai estar como? Contra. E aí? Uma velocidade vai ser o quê? Falem. Positiva e a outra velocidade vai ser o quê? Você que escolhe, mas o referencial já foi dado. Todo mundo olhando para a questão. Onde é que está o quilômetro zero? Olhem no texto. Texto de vocês. Onde é que está o quilômetro zero? Em São Paulo. Onde é que está o quilômetro 1300? Camaquã. Então você concorda que a trajetória é de São Paulo para Camaquã ou não? Então quem está saindo de São Paulo está a favor da trajetória, concordam? Quem está indo para São Paulo está o quê? Contra a trajetória. Pessoal, eu estou sendo claro ou não? Estou sendo muito claro? Então vamos lá, todo mundo, analisando aí. Como é uma função do movimento uniforme, só existe uma função. Qual é essa função? Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa posição que eu coloquei aí foi a posição do que saiu de São Paulo. Qual é a posição inicial do que saiu de São Paulo? 0. Por que a posição inicial é 0? Porque a posição inicial de São Paulo é 0. A velocidade do que foi para São Paulo, do que saiu de São Paulo, aliás. Por que ela está positiva, hein? Por que ela está positiva? Porque está a favor da trajetória. Então eu fiz só substituir. Posição é igual a 0 mais 74 vezes o tempo. 0 é a posição inicial, 74 é a velocidade, vezes o tempo. Agora vamos fazer, pessoal, a velocidade do que sai de Camaquã indo para São Paulo. Vamos lá. Posição é igual a 1300. Por que a posição inicial é 1300? Porque ele está a 1300 quilômetros do zero. E por que a velocidade ficou menos 56? Hein? Porque ele tem velocidade negativa, porque está contra a trajetória. Vocês estão me entendendo ou não? Bem claro? Aí eu pergunto, se eles vão se encontrar, obrigatoriamente eles vão adquirir a mesma posição. Se você sai de sua cadeira, eu saio do palco e a gente se encontra, nós vamos estar na mesma posição. Então vamos igualar essas posições. Eu vou igualar a posição A com a posição B. Aí você vai igualar as funções. Função de A, 74t. Harodim, cadê a posição inicial? 0. Por que é 0? Porque ele estava em São Paulo. É igual à função de B. 1300t menos 56t. Vocês estão me entendendo? Eu estou igualando as duas funções. Aí eu vou passar menos 56 para o outro lado, fica mais. Fica 130t igual a 1300.
O T é igual a 10 horas. O que é 10 horas, pessoal? É o tempo que levam para eles se encontrarem. Então eles se encontraram. Beleza. Eu achei que eles se encontram em 10 horas. Em qual posição, em qual função eu substituo esse tempo? Em qualquer uma. Por que eu vou substituir o tempo em qualquer uma? Porque se eles estão juntos, eles estão na mesma posição. Ou você substitui no de A, ou você substitui no de B. Tanto faz. Está melhor substituir na função de A ou na de B, pessoal? A de A, né? Porque a posição é 0. Entendi. Então vou substituir na função de A. Ó, vou substituir. É SA igual a 0 mais 74 vezes T. No lugar do T eu vou colocar quanto? 10. Que é o tempo que levam para eles se encontrarem. 740 quilômetros. Volta para o texto e me diz que cidade é essa que se encontra na posição 740 quilômetros? Qual? Garopaba? É ou não é? Pronto, qual é o item? B. Qual é o item? B. Vocês entenderam? Entenderam mesmo? Certo? Alguém quer que eu volte? Quer dizer, professor, quer dizer que se eu igualar as posições, é porque eles têm as mesmas posições. Sim. Se a questão estivesse dizendo assim, em que instante de tempo um se encontra a 100 km do outro? Aí você coloca uma função menos a outra igual a 100. Agora, se eles estão juntos, igualem as funções. Igualem as funções. Podemos passar para frente? Pessoal, o quilômetro 0 da BR-116 fica em Fortaleza. Certo? Se eu saio de Fortaleza e vou para o Rio de Janeiro, minha velocidade é positiva. Se eu venho do Rio de Janeiro para Fortaleza, minha velocidade é o quê? Negativa. Vocês entenderam? Certo? Agora, se eu tenho dois carros saindo de Fortaleza para o Rio de Janeiro, as duas velocidades são positivas. Fui claro? Beleza? Eu faço uma pergunta para você. Dá uma olhadinha aí. Garopaba, que foi o encontro, é mais perto de São Paulo ou de Camaquã? Por que é mais perto de São Paulo que eles se encontram? Bom, mais perto de São Paulo ou de Camaquã, pessoal? Olha aí direitinho. É mais perto de Camaquã. Por quê? Porque quem sai de São Paulo tem maior velocidade. Aí eles se encontram mais perto de Camaquã. Entenderam? 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 O que saiu de São Paulo saiu com 74 km por hora. O que saiu de Camaquã saiu com 56. Então quem tem maior velocidade percorre mais espaço. Fica claro? Ok? Beleza? Vamos juntos. Questão de número 2. Questão de gráfico. Pessoal, eu aposto, quando você estiver assistindo qualquer jornal, quando você pegar qualquer questão, você pegar uma questão de gráfico, você vai lembrar de mim. Por quê? Qual é a primeira coisa que você faz quando você vê um gráfico? Nunca compare um gráfico com outro. Ah, eu vi esse gráfico uma vez lá na casa do meu primo. Não queira saber não. Olhe para os eixos. Então vamos lá, antes de resolver a questão. Eixo vertical. Olhe para o livro, para a apostila de vocês. É melhor do que esse aqui. Segunda questão. Eixo vertical é o quê? É ou não é espaço e a unidade é metros? Eixo horizontal está dado em quê? Está dado em tempo. Fica claro? Dê uma parábola ou uma reta? Reta é movimento uniforme. Aí eu pergunto, professor, a área me dá alguma coisa? Multiplico os eixos. Espaço vezes o tempo. Espaço vezes o tempo não me dá nem uma grandeza física. Então a área não me dá nada. Foi claro? Ok. O gráfico mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo. Analisando o gráfico, é correto afirmar. Você, como está muito concentrado, você vai perceber que esse gráfico deu uma reta. Quando o gráfico espaço contra tempo é uma reta, é um movimento uniforme.
uniforme. E o movimento uniforme você pode pegar, pessoal, qualquer espaço no seu respectivo tempo, que vai dar sempre a mesma velocidade. Então, todo mundo comigo aqui, por favor. Qual foi o espaço inicial? De onde ele partiu? Olhe para o espaço, procure o espaço. O espaço é o eixo horizontal, é? O espaço é o eixo o quê? Vertical. De onde ele partiu? De que posição? Menos 200. No tempo 20 segundos, ele está em que posição? 200. Professor, ele ficou parado. Por quê? Se ele estava no menos 200 e foi para 200, galera, ele fica parado se ele ficar sempre no menos 200. Se ele estava numa posição e ele foi para outra posição, ele se movimentou. E foi em movimento uniforme. Então você vai pegar e vai fazer o seguinte. Preste atenção. A partícula tem velocidade constante. Como é que o senhor sabe? É uma reta inclinada. E ela é positiva, essa velocidade. Por quê? Porque ele está andando sempre a favor da trajetória, a favor do espaço. Certo? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular essa velocidade. Como é que a gente calcula a velocidade no movimento uniforme, professor? Velocidade é ΔS sobre ΔT. O que é ΔS, professor? É o espaço final menos... Então todos olhando para o gráfico. Ele partiu de onde? Falem forte. Menos 200. Foi para onde? Então o final é 200 e o inicial é menos 200. Ah, então é por isso que ficou 200 menos 200. Final é 200 menos o inicial, que é menos 200. Vocês estão me entendendo? Final é 200, o inicial é menos 200. E a variação é 200 menos 200. Foi claro? Dividido pelo intervalo de tempo. Ele estava no tempo 0 e foi para o tempo 20. Final é 20, o inicial é 0. Então fica 200 menos 200 dá 400. 400 por 20, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. É o item E. Por que é o item E? Vamos lá. Por que é o item E? Vamos analisar as afirmações. Vamos analisar as afirmações. Item A. É nulo o deslocamento. Você já coloca o quê? Falso. Porque no movimento uniforme o deslocamento não é nulo. Se é um movimento, pessoal, ele tem que ter esse deslocamento. Movimento uniforme. Ok. B. A velocidade da partícula é negativa. Falso. A velocidade é positiva, porque ele está sempre a favor da trajetória. C. A aceleração da partícula vale 0, porque é movimento uniforme. D de dado. A velocidade da partícula é nula. Falso. É movimento uniforme. Velocidade não é nula. Item E. A velocidade da partícula é constante e vale 20 metros por segundo. Isso é verdadeiríssimo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para resolver a questão, eu peguei de que intervalo de tempo? De 0 a 20. Foi ou não foi? Se eu tivesse pegue de 0 a 10, daria a mesma velocidade. Daria a mesma velocidade. Por quê? Porque a velocidade é constante. Beleza? Pessoal, vocês estão vendo que tudo que eu falei está se encaixando aqui no exercício? Certo? Vamos lá. Questão de número 3. É uma questão de quê? É uma questão de quê? De gráfico. Já estão rindo, né? O que acontece quando você pega uma questão de gráfico? Não olha para os eixos. É isso? Olhem para os eixos, pessoal. Mas eu tenho certeza que alguém, na hora que resolver a questão de gráfico, não vai olhar para o eixo. Eu não sei como. Ok. Eixo vertical, leiam. Na apostila. Eixo vertical. Distância da casa.
Eixo horizontal, tempo. Esse gráfico está todo doido aí. Professor, tem uma parábola, depois fica uma reta horizontal, uma reta inclinada, outra reta horizontal e uma reta inclinada subindo. Pois bem, vale a pena revisar. Quando o gráfico distância contra o tempo é uma parábola, é movimento uniformemente variado. Aonde tem essa parábolazinha? Aonde tem essa curvazinha, ó? Aonde tem essa curvazinha aqui, ó? Escrevam. Movimento uniformemente variado, escrevam. Movimento uniformemente variado. Aonde tem essa parábolazinha? Bem aqui, ó. Onde tem essa parábolazinha? Bem aqui, ó. Onde está o laser? Movimento uniformemente variado. Todo mundo comigo. Essa parábola tem concavidade para cima ou para baixo? Coloca também A maior que zero. Se a concavidade tivesse para baixo, teria o quê? A menor que zero. Fica claro? Mas essa daí está para cima, A maior que zero. Ok. Vamos lá. Vamos analisar esse gráfico. Primeira figurinha do gráfico é uma parábola com concavidade para cima. A segunda, pessoal, é ou não é uma reta horizontal? Uma reta horizontal significa dizer que ele manteve sempre a mesma distância da casa. O tempo passa, mas a distância permanece sempre a mesma. Fica claro? O que é essa reta inclinada voltando para o eixo do tempo? É que ele está voltando para casa. E o que é essa reta horizontal sobre o eixo do tempo? Que ele ficou em casa. Certo? E o que é essa reta inclinada subindo? É que ele saiu de casa. Fica claro? Então, ele sai de casa, fica parado, volta para casa, fica em casa e sai de casa novamente. Vocês entenderam? Entenderam? Vou repetir. Só que eu vou repetir já dando a resposta. Vamos lá. Solução da questão. Primeiro gráfico. O gráfico sugere um movimento progressivo acelerado. Ou seja, ele corre para pegar um ônibus. Ele corre para pegar alguma coisa que ele esqueceu ou que ele está atrasado. Por que ele corre? Porque ele acelera. É essa parábolazinha para cima, entenderam, pessoal? Acelerado. Aí eu pergunto para vocês. Ele conseguiu pegar o ônibus? Por que ele não conseguiu pegar o ônibus? Porque a reta ficou como, pessoal? Horizontal, ele ficou à mesma distância da casa. Então o que foi que aconteceu? Repouso, espera no ponto, movimento uniforme regressivo, volta para casa. Ele fica parado nesse ponto, depois volta para casa, e depois que ele volta para casa, pessoal, ele fica em repouso esperando um táxi, porque ele não conseguiu pegar o ônibus. Aí ele espera onde? Em casa. Depois que ele pega o táxi, ele sai em movimento uniforme. Não entendi. Não se preocupe que eu vou voltar. Vamos para o gráfico. Quero vocês comigo. Primeira parte do gráfico, é ou não é uma parábola? Eu estava em casa. Aí eu saí de casa. Aí eu vi o ônibus passando. O que é que eu faço? Acelero para pegar o ônibus. Não consegui pegar o ônibus. Olha para cá, ó. Acelero. Não consegui pegar o ônibus. Fiquei parado na parada. Volto para casa. Ligo para o táxi. Fico esperando o táxi em casa. O táxi chega e eu saio de casa agora. Entenderam ou não? Entenderam? Vamos analisar as opções. Bora. Vamos lá. Assim que saí de casa, lembrei que deveria ter enviado um documento para um cliente. Resolvi voltar e cumprir essa tarefa. Aproveitei para responder mais algumas mensagens e quando me dei conta já havia passado muito tempo e saí. Pessoal, assim que ele sai de casa, ele volta? Não. Esse item é falso. B. Saí de casa e quando vi o ônibus parado na ponta, corri para pegá-lo. Tá certo ou não isso aí? Tá ou não tá? Tá.
Infelizmente o motorista não me viu e partiu. Após esperar algum tempo na parada, tá certo ou não tá, pessoal? Tá. Resolvi voltar para casa e chamar um táxi. Passando algum tempo, o táxi me pegou na porta de casa e me deixou no escritório. É ou não é o item correto? Mas a gente tem que analisar os outros itens, concordam? C. Eu tinha acabado de sair de casa quando tocou o celular e parei para atendê-lo. Era meu chefe dizendo que eu estava atrasado para uma reunião. Minha sorte é que no momento... Não, onde é que ele pega o táxi, pessoal? É na parada ou é em casa? Então ele voltou, tá errado. D de dado. Tinha acabado de sair de casa quando o pneu furou. Desci do carro, troquei o pneu e finalmente pude ir ao trabalho. Não, ele saiu de casa, ficou parado e voltou para casa. E tem é. Saiu de casa sem destino, estava apenas com vontade de andar. Após ter dado algumas voltas na quadra, cansei e resolvi voltar novamente para casa. Ele volta para casa e sai ou não sai novamente? Sai. Uma questão, pessoal, de uma situação, problema, muito interessante. E é ou não é bem corriqueiro isso daí? Concorda comigo? É ou não é? Ok, qual a resposta? Qual a resposta? B de bola. Beleza? Pessoal, concentre-se, concentre-se. Vamos lá. Um avião a jato para transporte de passageiro precisa atingir a velocidade de 252 km por hora para decolar em uma pista plana e reta. Deixa o Haroldinho fazer uma pergunta para vocês. Quando o avião vai decolar, ele parte ou não parte do repouso? O avião fica ou não fica parado? Acelera. Quando atinge a velocidade de voo, aí ele alça o voo. Concorda comigo? Beleza. Para uma decolagem segura, o avião partindo do repouso deve percorrer uma distância máxima de 1.960 metros até atingir aquela velocidade. Para tanto, os propulsores devem imprimir ao avião uma aceleração. 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 Galera, já não é aquele nosso movimento retilíneo uniforme, concorda? Então eu já vou ter quantas fórmulas que eu vou olhar para aplicar? Falem. 5. Aí ele pergunta, quanto é a aceleração? Ele quer calcular a aceleração. Tem ou não tem uma que não fala de aceleração? Essa você não vai usar, porque eu vou pedir a aceleração, fica claro? O que é que vocês estão notando aí? Que ele não fala absolutamente nada de quê? Que ele não está falando nada de quê? Ele não está falando nada do tempo. Se ele não fala nada do tempo, eu quero bem forte. Vai usar o quê? Torricelli. Torricelli. Só que tem um probleminha. Qual é o probleminha? Leia todas as unidades das opções. Está em que unidade? Metro por segundo ao... E olhe qual é a unidade da velocidade. Quilômetros por hora. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui, ó. Copiem. 252 quilômetros por hora. 252 quilômetros por hora equivale a 70 metros por segundo. O que foi que eu fiz para fazer essa transformação? Foi que eu fiz? Dividi por 3,6. Coloquei ou não coloquei aí? Dividido por 3,6. Então armazena aí, por favor. Se eu estou em quilômetros por hora e quero ir para metro por segundo, o que é que eu faço? Divide por 3,6. Se eu estou em metro por segundo e quero ir para quilômetros por hora, o que é que eu faço? Multiplica por 3,6. Ficou claro? Entenderam? Ok. E agora o que é que eu faço? Coloca, por favor, a equação de Torricelli. Copiem. Copie aí, por favor. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço. Não fala absolutamente nada do tempo. Não fala absolutamente nada do tempo. Certo? Está tudo coerente com aquilo que eu falei no início para vocês. Aí vamos todos juntos.
Quanto é a velocidade final que ele tem que atingir? Acabei de achar. Quanto é a velocidade final que ele tem que atingir? 70 metros por segundo. Quanto é a velocidade inicial de um avião, hein, pessoal, para ele decolar? 0. Então você vai substituir. 70 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o espaço, 1960 metros. Professor, diz, mas aí tu está colocando que ele está atingindo essa velocidade lá no final da pista. Por isso que ele pediu aceleração mínima. Se a aceleração for menor do que essa, ele não vai conseguir decolar. E se a aceleração for maior, aí ele precisa de menos pista. Aí ele decola mais antes do final da pista. Vocês estão me entendendo? Se a aceleração é mínima, ele vai decolar no final da pista. Se a aceleração for acima da mínima, ele decola antes do final da pista. E se a aceleração for menor do que a mínima, ele não decola, infelizmente. Certo? Fazendo a matemática, você vai colocar que 70 ao quadrado é 4.900. 2 vezes 960 é 3.920. 0 ao quadrado é 0. Você vai passar dividindo. E ao passar dividindo, vai achar a aceleração de 1,25 metros por segundo ao quadrado. Qual é o item que você vai marcar? Qual é o item? A. O item correto é o item A. Da onde saiu 3,6? Sempre que você tiver, meu amor, uma velocidade em quilômetros por hora, e você quiser passar para metros por segundo, você divide por 3,6, certo? Aí preste atenção. Por que eu dividi por 3,6? Porque a unidade está em metro por segundo ao quadrado. Eu não poderia ter velocidade em quilômetros por hora. Tá certo? Questão de número 5. Um aluno, vocês estão notando, pessoal, que sempre é uma situação problema. Sempre é uma situação problema, certo? Um aluno estudando o movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento uniformemente variado acende uma luzinha e lembra o que o Harodinho falou para vocês. Quantas equações? Misturando equação com função. Quantas? 5. 5. Deseja determinar a posição de um móvel no instante em que ele muda de sentido. Eu falei aqui, meu amigo ali confirmou. O que significa dizer, o que é que você tem que fazer para mudar o sentido? Você tem que parar. Eu não posso estar numa trajetória, quero mudar o sentido. Pare, mude o sentido, certo? E volte para aquela posição. Então, mudar o sentido significa dizer o que, pessoal? Parar. Então, vou repetir. O móvel no instante que ele muda o sentido. Onde tem muda o sentido, circula, puxa uma setinha e coloca V igual a 0. Procura no texto onde tem muda de sentido. Circula, puxa uma setinha e coloca V igual a 0. Ele muda o sentido quando ele para. Ok. Sendo a função horária da posição do móvel dada por x igual a 2t ao quadrado menos 12t mais 30, onde x é a posição em metros e t em segundos. A posição desejada então preste atenção, ele não quer saber o tempo que leva para você mudar o sentido, ele quer saber aonde você mudou o sentido. Então preste atenção, vamos lá, todo mundo comigo. Eu vou contar o tempo, certo? Comecei a marcar o tempo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. 4 segundos, o que foi que eu fiz? Inverti o sentido. Parei ou não parei? Eu não quero os 4 segundos, eu quero saber que posição é essa que eu inverti. Fui claro ou não? Vocês estão me entendendo? Só que eu só consigo achar a posição se eu tiver o tempo que levou para eu parar. Então vamos todo mundo comigo. Vamos lá. Olhando para a tela. Olhem para a tela. X
é igual a menos 2t, menos 12 mais 30. Pessoal, tem alguma diferença da equação de cima para a equação de baixo? Tem? Não. É a mesma. Eu apenas fiz o que, pessoal? Organizei. Organizar como? Como geralmente a gente coloca a função. Olhem agora aí, ó. A função não é desse jeito, ó. Posição é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração sobre 2 tempo ao quadrado, não é? Aí o que é que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que o 30 é a posição inicial. Estão entendendo ou não? O menos 12 é a velocidade inicial. Quem é o 2? O 2 não é aceleração. O 2 é A sobre 2. Vocês estão me entendendo ou não? Então vamos comigo. Vamos todo mundo comigo. Quem é o 30? Posição inicial. Quem é menos 12? Velocidade inicial. Quem é o 2? O 2 é a aceleração sobre 2. Vocês estão me entendendo? Então me responda uma coisa. Para A sobre 2 dar 2, é necessário que a aceleração seja quanto? 4. Vocês estão me entendendo? Se ficou 2t ao quadrado, é porque A sobre 2 vale 2. Então o A é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Entenderam? Então vamos lá. Quanto vale a posição inicial? Olhem para a tela. 30. Quanto vale a velocidade inicial? Menos 12. Quanto vale a aceleração? 4. Aceleração vale 4, certo? Aí você joga na função da velocidade. Por que eu vou jogar na função da velocidade? O instante em que o móvel inverte o sentido do movimento, ele para. A velocidade é nula para voltar. Joga na função da velocidade. Está aí a função da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Quem é a velocidade inicial? Quem é? Menos 12. Quem é a aceleração? 4. E quem é a velocidade? 0. Ele não vai parar? Então você faz isso, ó. Só substituir. 0 é igual a menos 12, mais 4 vezes t. Vamos com o Arodin. 0 é a velocidade. Olha como todo mundo vai responder. Por que a velocidade é 0? Por que a velocidade é 0? Porque ele inverteu o sentido. Quando ele inverte o sentido, ele tem que parar. O que é o menos 12? Velocidade inicial, que a gente achou lá em cima na função. Quem é 4? Aceleração. Use a matemática aí. O t dá igual a 3. O que é t igual a 3? É o tempo que leva para ele parar. Então olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha para mim. 1, 2, 3. Eu contei os segundos. Parei, inverti e continuei meu movimento. Foi claro? A resposta da questão é 3 segundos? Não. Eu quero achar aonde ele inverteu esse sentido. Agora ficou fácil. É só substituir esse 3 lá na função lá de cima, ó. Aí eu vou achar a posição, ó. X é igual a 2t menos 12 mais 30. Substitui, onde tem t, coloca 3. Onde tem t, coloca 3. 2 vezes 3 ao quadrado, menos 12 vezes 3, mais 30. Aí vamos lá. Que posição ele vai inverter? Vai inverter na posição 12 metros. Qual é o item? Qual é o item? A. Bora fazer a experiência aqui no palco? Vamos lá. Vamos lá. Eu tinha menos 12 metros por segundo, minha velocidade. Vou contar o tempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O que é que eu faço? Paro. Aonde eu parei? 12 metros. Eu parei em 12 metros. Isso é a resposta. Em que posição você inverteu o sentido? 12 metros. Qual é o item? Qual é o item? A. Tudo tá, não está se encaixando com aquilo que a gente viu antes, pessoal. É ou não é? Beleza? Movimento uniforme, quantas funções? Quantas funções, movimento uniforme? Movimento uniformemente variado, juntando função com equação, quantas?
5. Detecta se é movimento uniforme ou uniformemente variado e aplica. Se a questão for de gráfico, qual a primeira coisa que você faz? Olha os eixos. Aí você sabe se é movimento uniforme ou uniformemente variado. Bora junto? Vamos para a questão de número 6. Questão de número 6. Na questão de número 6, concentradíssimos todos, o que é que nós temos na questão 6? Em um piso horizontal, o menino dá um empurrão em seu caminhãozinho de plástico. Vocês estão notando, pessoal, que as questões do Enem, elas têm uma situação problema. Quando você tinha a física bruta mesmo, você tinha exercício problema. Não tinha caminhãozinho, não tinha o menino empurrando. Era assim, um bloco se movimenta, era ou não era? Aí agora tem a situação problema. E para quem tem essa vivência, para quem tem essa experiência, isso conta e muito. Tá certo? Vamos lá. Em um piso horizontal, um menino dá um empurrão em um carrinho, em seu caminhãozinho de plástico. Tá aí o menino empurrando o caminhãozinho de plástico. Assim que o contato entre o caminhãozinho e a mão do menino é desfeito, observa-se que em um tempo de 6 segundos, o brinquedo foi capaz de percorrer uma distância de 9 metros até cessar o movimento. O que é que significa dizer que ele cessou o movimento? Falem forte. Parou. Ele tinha velocidade ou não tinha? Aí depois de 6 segundos ele fez o quê? Parou. Então a velocidade ficou constante? Não. Esse caminhão está acelerando ou ele está freando? Freando. É movimento uniforme ou uniformemente variado? Falem. Uniformemente variado. Quantas funções com equações misturando tudo? 5. Aí ele disse: se a resistência oferecida ao movimento do caminhãozinho se manteve constante, a velocidade inicial obtida após o empurrão em metros por segundo foi de. Eu pergunto a vocês. Quem não tem armazenado as 5, volta nas anotações que vocês fizeram, porque tinha que anotar as 5. Vocês tinham que ter as 5 no movimento uniformemente variado. Aí eu pergunto para você, o que é que está sendo pedido na questão? A velocidade inicial. Beleza? Fala de tempo ou não? Fala de tempo ou não? Fala. Descarta o quê? Falem forte. Descarte Torricelli. Concordam comigo ou não? Descarte Torricelli. Eu pergunto para você, o que é que ele não comenta na questão aí? O que é que ele não comenta? A aceleração. Ele não comenta a aceleração. Se ele não comenta a aceleração, pessoal, a perguntinha que eu falo para vocês: eu deixei ou não deixei, né, um artifício que quando o movimento uniformemente variado não fala da aceleração? Concordam comigo ou não? Eu deixei até numa página sozinha, foi ou não foi? Não foi isso? Aí você vem e faz o seguinte, ó. Quem não copiou, copia agora. Quem não copiou, copia agora e escreve do lado. Quando é que eu uso essa daí? Não comenta nada sobre aceleração. Não comenta nada sobre aceleração. Pessoal, vocês copiaram? Copiaram legal? Não foi? Aí eu pergunto para vocês, qual foi o espaço percorrido por esse caminhãozinho? Procurem no texto o espaço. Qual foi o espaço percorrido no caminhãozinho? 9 metros. Quanto tempo demorou para ele percorrer esse espaço? Você vai encaixando. Espaço 9, tempo 6. Vixe, Arodinho. Ainda tem a velocidade inicial e a velocidade final. Qual é a velocidade final? Qual é a velocidade final? 0. Por que a velocidade final é 0? Cessou. Acabou o movimento. Ah, entendi não. Vamos lá. Ele diz assim,
Em um tempo de 6 segundos, o brinquedo foi capaz de percorrer uma distância de 9 metros até cessar o movimento. Então a velocidade final é quanto? 0. Então vou fazer esse brinquedinho agora para vocês. Ó. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Após 6 segundos ele o quê? Parou. Percorreu quantos metros? 9. Só substituir. 9 metros sobre 6 segundos. A velocidade final é 0, porque ele vai parar. Aí eu vou achar a velocidade inicial sobre 2. Concorda comigo que se você errar a partir de agora, você está errando o quê? A física você aplicou. Se você errar, você está errando a matemática. Se você errar, você está errando a matemática. Beleza? Vamos aplicar? Bora. Você vai achar a velocidade inicial 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Aí o Haroldinho pergunta, qual é o item? Qual é o item? Resposta B de bola. Pessoal, tá tudo ou não tá tudo se encaixando? Professor, nunca pensei que eu ia aprender esse negócio de movimento uniformemente variado. Pessoal, é importantíssimo esse método pedagógico da repetição. Quem domina a física, acha o saco. Mas o que é que acontece? Absorve, tudo que o Haroldinho está falando aí, eu estou sabendo. Mas quem não domina, adora a repetição. Certo? E eu trabalho para essas pessoas. Fica claro? Vamos junto? Vamos. Questão de número 7. Questão de quê? Questão de quê? Uma questão de gráfico, é ou não é? O que é que você faz quando pega uma questão de gráfico? Olhem para os eixos. Antes de resolver a questão, vamos comigo. Eixo vertical. Pose. Eixo horizontal. Tempo. Certo? Vamos junto. Um carro está andando ao longo de uma estrada reta e plana. Professor, como é que ele anda uma estrada reta e plana se ele está subindo a ladeira, depois ele desce? Pessoal, isso é um gráfico. Isso é um gráfico, isso não é a trajetória. A trajetória é a posição dele. O gráfico não me diz a trajetória que ele está seguindo, não. Foi claro? Sua posição em função do tempo está representada no gráfico. Sua posição em função do tempo está representada no gráfico. Veja bem, eu aproveitei para falar desse assunto dentro dessa questão. Vamos todos, mundo. Vocês lembram que eu falei para vocês? Pronto, eu quero a concentração máxima aí, que eu acho que essa questãozinha requer um pouco mais de concentração. Vocês lembram que eu disse para vocês que quando você tem uma parábola, o movimento é uniformemente variado? Então vamos lá. Eu quero que vocês anotem isso aí. Continuando o enunciado. Sejam VA, VB e VC os modos das velocidades no carro, respectivamente, dos pontos A, B e C, indicados nesse gráfico. Com base nessas informações, é correto afirmar. Vamos lá. Pessoal, solução. Solução. Quando você tem o gráfico posição contra o tempo, a tangente vai me dar velocidade instantânea. Professor, o que é velocidade instantânea? O nome já está dizendo. É a velocidade naquele instante. Então bora lá. Quando você tem um gráfico, velocidade contra o tempo, posição contra o tempo, a tangente, aquele gráfico, vai me dar a velocidade instantânea. Se eu fosse você, eu copiava isso que eu estou falando e destacava e passava o marca-texto 9 vezes em cima. Vou repetir com muita calma. Quando você tem um gráfico, posição contra o tempo,
Você escreve posição, x, tempo. Ou então posição contra o tempo. Quando você tem um gráfico, posição contra o tempo, a tangente me dá a velocidade instantânea. Bora repetir? Quando você tem um gráfico, posição contra o tempo, quando você tem um gráfico, posição contra o tempo, a tangente me dá a velocidade instantânea. Quando tem o gráfico, velocidade, posição contra o tempo, a tangente me dá a velocidade instantânea. A tangente me dá a velocidade instantânea. Pessoal, vocês copiaram? Vou repetir. A posição contra o tempo. Quando você tem o gráfico, posição contra o tempo. Quando você tem um gráfico, posição contra o tempo, a tangente me dá a velocidade instantânea. Pessoal, vocês copiaram? Copiaram? Aí eu pergunto para vocês. E agora, professor? O que é que você vai nos dar mais dica para a gente copiar? Isso daqui. Copie isso que está escrito também. Quanto mais íngreme for a reta tangente, maior a velocidade. Quanto mais íngreme for a reta tangente, maior a velocidade. Isso aí está na tela. Isso daí está na tela. Certo? Quanto mais íngreme for a tangente, maior a velocidade. Pessoal, o que quer dizer esse íngreme? Quanto mais vertical. Certo? Beleza. Vamos lá. Vamos repetir? Isso repete muito, professor. Não tem um segundo de receio de fazer isso. Certo? Quando você tem um gráfico, posição contra o tempo. Quando você tem um gráfico, posição contra o tempo. A tangente me dá o quê? Falem, a velocidade. E quanto mais íngreme for essa tangente, maior será a velocidade. Beleza. Quantos pontos nós vamos estudar no gráfico? 3. A, B e C. Eu passei as tangentes e você vai passar as tangentes aí. Ponto A, cadê a tangente, Haroldinho? Passei. Tangente, pessoal, você corta o gráfico naquele ponto. Tangente, você corta o gráfico naquele ponto, ó. Cortaram o gráfico? Cortaram o gráfico no ponto A? Vocês já estão imaginando como é que vai ser o gráfico cortado no ponto B? Olha se vocês imaginaram igual como é que é para ser. Passei a tangente no ponto B. Só deve cruzar um ponto do gráfico, que é esse pontozinho aí. Vocês estão me entendendo? Estão entendendo? Legal? Passem na mente de vocês aí o gráfico no ponto C. Passem. Olhe se vai ser igual com esse gráfico aqui que eu vou passar, ó. Estão vendo tangente? Estão vendo? Você tangencia. Você passa só cruzando o ponto. Certo? Pessoal, a reta tangente que passa no ponto A está de que cor? Eu coloquei aí. Alaranjado, né? A reta que tangencia o ponto B está de que cor? Azul, né? Não azulado. E a reta que tangencia o ponto C está meio marrom, não é isso? Como é? Pois é, está cruzando um pouquinho, né? Aí no ponto C, mas tudo o importante é que você vai entender que vai ser a mesma coisa. Ela era para estar um pouquinho mais para cá, né? Tudo bem. Vamos lá. Dessas 3 retas aí, qual é a que é mais íngreme? Qual é que é a mais íngreme? A que tende mais a vertical. Mais íngreme é mais vertical. Qual é a mais íngreme? Hein? A A é a maior velocidade. Qual é a menos íngreme? A menos vertical. A menos vertical. É ou não é o bola? B de bola. Ela que tem menor velocidade. Vocês estão me entendendo? Estão entendendo? Vamos repetir? Vamos. Olhem para as 3 retas tangentes aí.
Qual é que é a mais íngreme? A mais vertical, a que tem de mais vertical. A A é ou não é a mais vertical? Ela é a maior. Maior velocidade. Qual é a que é menos íngreme? Menos íngreme, pessoal, é a mais horizontal. Qual é a mais horizontal? A menos íngreme? B de bola. E a C, ela não é nem a mais íngreme e nem a menos íngreme. Concordam comigo ou não? Então, desses 3 pontos, qual é a que tem maior velocidade? A. Depois, a maior velocidade? C. E a que tem menor velocidade? B de bola. Fica ou não fica assim? A menor é a B, depois é a C e a maior é a A. Procurem essa relação que eu escrevi aí e marque a opção correta. Certo? Beleza? Professor, que o senhor não falou isso lá na nossa teoria? Porque eu acho bem melhor essa parte falar dentro de exercício, certo? Beleza? Então vamos junto. Quando você tem um gráfico posição contra o tempo, certo? A tangente me dá a velocidade instantânea. Certo? E quanto mais íngreme for essa tangente, pessoal, maior será a velocidade. Fui claro? Perfeito? Certo? Ok. Aí eu vou deixar para vocês aí a questão 8. Anote o gabarito dela aí, por favor. Tem a apostila aí, essa é a solução da questão 8. Certo? Resolve uma? Ok. Então deixa eu escolher um aqui. Pronto. Vamos resolver a questão 9. Vamos resolver a questão 9, pessoal. Vamos lá. Uma questão de quem? Gráfico. Vocês vão sonhar com o que, pessoal, hoje? Vocês vão sonhar dizendo assim: quando eu me deitar vai ser eixo horizontal. Quando eu me levantar vai ser eixo o quê? Vertical. Eu vou olhar para o gráfico e vou olhar para onde? Os eixos. Professor, e se eu sonhar com o senhor vai ser um pesadelo. Não é não? Aí vamos lá. Atenção. O gráfico do espaço em função do tempo de uma partícula está registrado a seguir. Com relação ao movimento da partícula, é correto afirmar. Deixa eu voltar para o gráfico 8. Dessas 3 velocidadezinhas aí, qual é que tem menor velocidade? Qual é? Não é horizontal? Tu concorda comigo que quando a tangente é horizontal é porque ele parou? Olha para mim, ó. Quanto mais íngreme, maior velocidade. Quanto menos íngreme, menor velocidade. E se for horizontal, quanto é a velocidade? E se for vertical, máxima. Fui claro? Fui claro? Então vamos lá. Questão de número 9. Desculpe. Primeira coisa que você faz? Olhem para os eixos. Beleza? O gráfico da posição em função do tempo de uma partícula está registrado a seguir. Com relação ao movimento da partícula, é correto afirmar. Pessoal, quando o gráfico faz isso, aí ele faz isso aqui, ó. Fica ou não fica horizontal? Aí ele para. Ah, professor, então me diz uma coisa aqui. Digo na hora. Preste atenção, vale tudo a pena. Repetir não tem um minuto de segundo. 1 minuto de receio de repetir as coisas. Vamos para cá. Olhem para a teoria. E olhem se vocês lembram disso aqui. Pessoal, o que acontece no vértice da parábola? Ele muda ou não muda de sentido? A velocidade é quanto? Porque se você botar uma tangente, ela fica horizontal. Uma coisa explicando a outra. Se você colocar a tangente, ela fica como? Horizontal. Peguem a figura de vocês, quem vai responder essas questões aí são vocês. Porque daqui que eu volte para lá. Certo? Olhe quantos vértices
horizontalmente tem nessa questão? Ele zera a velocidade quantas vezes? Hein? É bom demais, não é não? É ou não é bom demais? Certo? Pessoal, existe um alimento que você nunca se arrepende de ingerir. Chama-se sabedoria. Se alimentar de sabedoria. Você nunca se arrepende. Nunca. Você come aquela comida bem gordurosa antes, mas depois dá arrependimentozinho, né? Eu que o diga, né não? Mas eu pergunto, se alimentar de sabedoria, pessoal, em que você nunca se arrepende. Então estar aqui é um alimento de sabedoria. Você nunca vai se arrepender. Agora vamos comigo. Existem quantas curvazinhas horizontais, pessoal, que fica horizontal? Quantas curvazinhas em vértice? Ele zera a velocidade quantas vezes? 3. Qual é o item correto, hein? Qual é o item? D de dado. A velocidade foi nula em 3 instantes. Concordam comigo ou não? O vértice da parábola é o ponto onde ocorre a inversão do sentido do movimento. Por quê? A tangente é horizontal. Quando você traça a tangente, ela fica horizontal. Certo? Então, resposta D de dado. Fui claro? Tá certo? Ok? E aí, pessoal, a gente finaliza. Ok? E show de bola. Gostei muito. Desculpa pela repetição, tá certo? Deus abençoe vocês aí, tá bom? Tchau, pessoal.